Este audiolivro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Grandes e todo-poderosos. O rapaz me disse ainda que ele fizera um desenho de sua casa no dia anterior àquele episódio cruel e que desde então havia sido a última coisa que desenhara. Quanto mais aprendo sobre os homens e suas experiências com a vergonha, mais associo a tudo isso a imagem da caixa daquele universitário. Os meninos já nascem dentro dela, mas, quando são pequenos, ainda podem se movimentar um pouco. Podem chorar e se agarram à mamãe. Porém, à medida que vão crescendo, há cada vez menos espaço para se agitar. Quando viram homens, é sufocante. Assim como as mulheres, os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis. Nos últimos anos, com a recessão na economia americana, comecei a ver que, depois que a escassez tomou conta da nossa sociedade, a mensagem não é mais apenas a não seja fraco. Agora também inclui que é melhor você ser grande e todo-poderoso. Essa noção me veio à mente pela primeira vez quando entrevistei um homem que estava mergulhado na vergonha por estar desempregado. Ele me disse: "É estranho. Meu pai sabe. Meus 2 amigos mais próximos sabem. Mas minha esposa não sabe. Há 6 meses, todas as manhãs, eu ainda me arrumo e saio de casa como se fosse para o trabalho. Só que eu me dirijo para o outro lado da cidade, me sento em um banco de praça e procuro emprego." A expressão no meu rosto deve ter deixado transparecer o que passava pela minha cabeça, como ele conseguiu manter essa situação por tanto tempo. E sem esperar pela próxima pergunta ele mesmo respondeu que ela não quer saber. E mesmo que já soubesse, ela ia querer que eu continuasse fingindo. E acredite em mim, se eu arranjar um novo emprego e só contar depois que já estiver empregado, ela ficará agradecida. Saber a verdade mudaria a sua maneira de me enxergar. E ela não está interessada nisso. Eu não estava preparada para ouvir dos homens sobre como as mulheres de suas vidas, mães, irmãs, namoradas e esposas, os criticam o tempo todo por não serem acessíveis e vulneráveis e por fugirem de intimidade, ao mesmo tempo que estão na frente daquela caixa apertada onde seus homens estão agachados, se escondendo. Eis o padrão doloroso que emergiu da minha pesquisa com os homens. Nós pedimos a eles que sejam transparentes, suplicamos que nos deixem entrar e imploramos que nos digam quando estão com medo, mas a verdade é que a maioria das mulheres não segura essa barra. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico, que se expressa como indignação e desprezo. Mas os homens são muito inteligentes. Eles conhecem os riscos e percebem em nossos olhos quando estamos pensando, e vamos lá, recomponha-se. Haja feito o homem. Joe Reynolds, um de meus mentores, me disse certa vez, durante uma conversa sobre homens, vergonha e vulnerabilidade, os homens sabem o que as mulheres realmente querem. Elas querem que a gente finja que está vulnerável. E acabamos nos tornando muito bons em fingir. Encobrir a vergonha machuca tanto quanto expô-la. Um exemplo disso veio de um homem que me disse que sempre sentia vergonha de sua mulher por causa de dinheiro. Ele contou que o último episódio foi quando a esposa chegou em casa e disse: "Acabo de ver a casa nova de Kate, é uma maravilha. Ela está tão feliz de finalmente ter a casa dos seus sonhos. E, ainda por cima, ela vai parar de trabalhar no ano que vem." Ele me confessou que a sua reação imediata foi de raiva. Então, ele iniciou uma discussão com a mulher a respeito de uma visita próxima de sua sogra e logo se isolou em outra parte da casa. Quando nós conversamos sobre esse episódio, ele falou, foi por vergonha. Por que ela tinha que dizer aquilo? Eu sei. É porque o marido de Kate ganha muito bem. Ele dá muitas coisas para ela. Eu não tenho como competir. Quando lhe perguntei se ele achava que fora intenção da esposa atingi-lo ou envergonhá-lo, ele respondeu, não tenho certeza. Quem pode saber? Recusei um emprego que me pagaria muito mais,
Porém exigia que eu ficasse fora, viajando, 3 semanas por mês. Ela disse que me apoiava na decisão pois ela e as crianças sentiriam muita saudade de mim. Mas agora fica fazendo comentários sobre dinheiro aqui e ali. Eu não sei mais o que pensar. Irritados ou retraídos. Não pretendo simplificar algo tão complexo quanto a reação à vergonha, mas devo dizer que, quando se trata de homens, parece haver 2 reações básicas: ficarem irritados ou retraídos. É claro que, assim como as mulheres, quando os homens aprendem a lidar com a vergonha, isso muda e eles passam a reagir com consciência, autovalorização e empatia. Mas sem essa tomada de consciência, quando os homens sentem aquele surto de inadequação e insignificância, eles geralmente respondem com raiva ou se retraem completamente. Depois de ter coletado dados suficientes nas entrevistas para começar a identificar temas e padrões marcantes, agendei reuniões com terapeutas homens especializados em comportamento masculino. Eu queria ter certeza de que não estava filtrando o que tinha escutado dos homens com base em minhas próprias experiências. Quando consultei um desses terapeutas sobre o conceito de irritados ou retraídos, ele me contou a seguinte história para ilustrar a questão. Quando estudava no ensino médio, ele aceitou o desafio de entrar para o time de futebol americano do colégio. No primeiro dia de treino, seu técnico dividiu o grupo de garotos em 2 equipes e mandou que se posicionassem. Ele tinha crescido praticando o esporte em seu bairro, mas esta era a primeira vez que se perfilava em um campo, com uniforme e proteções, frente a frente com garotos cujo objetivo era derrubá-lo. O terapeuta me disse, e de repente fui tomado pelo medo. Comecei a pensar quanto machucaria me chocar com aqueles garotos bem maiores que eu, e acho que o medo transpareceu no meu rosto. Enquanto tentava disfarçar o medo, o treinador gritou para ele: "Não seja maricas. Fique na posição." Ele disse que a vergonha então tomou conta de seu corpo todo. Naquele momento, ficou muito claro para mim como o mundo funciona e o que significa ser um homem, e não ter permissão para sentir medo, não ter permissão para demonstrar medo, não ter permissão para ficar vulnerável. Quando lhe perguntei o que fez em seguida, ele me olhou nos olhos e disse, e eu transformei meu medo em raiva e fui com tudo para cima do cara na minha frente. Funcionou tão bem que passei os 20 anos seguintes da minha vida transformando meus medos e vulnerabilidades em raiva e atacando todos que estivessem por perto, minha esposa, meus filhos, meus funcionários. Eu não conhecia outra maneira de disfarçar o medo e a vergonha. O medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles. O terapeuta, então, concluiu, comecei a fazer terapia quando minha raiva saiu do controle e passei a beber demais, prejudicando meu casamento e o relacionamento com meus filhos. É por isso que trabalho com isso hoje. A resiliência à vergonha, com os 4 elementos que vimos no capítulo anterior, tem a ver com um meio-termo, uma opção que nos permita abraçar o momento e encontrar a coragem emocional de que precisamos para reagir de uma maneira que não contrarie nossos princípios. O medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles. O terapeuta, então, concluiu, comecei a fazer terapia quando minha raiva saiu do controle e passei a beber demais, prejudicando meu casamento e o relacionamento com meus filhos. É por isso que trabalho com isso hoje. A resiliência à vergonha, com os 4 elementos que vimos no capítulo anterior, tem a ver com um meio-termo, uma opção que nos permita abraçar o momento e encontrar a coragem emocional de que precisamos para reagir de uma maneira que não contrarie nossos princípios. Sou tão exigente com os outros quanto sou comigo mesmo. Assim como o pai que podou o talento de seu filho artista ou o treinador que pegou pesado com seu time de garotos, as mulheres também podem ser muito duras com outras mulheres. Somos exigentes com as outras porque somos muito exigentes com nós mesmas. É exatamente assim que o julgamento funciona, e achar alguém para rebaixar, julgar ou criticar se torna uma maneira de escapar da teia ou de desviar a atenção.